tentar, assim, de um modo mais resumido, fazer uma explanação sobre a vida consagrada na evangelização aqui da nossa Diocese de Marília, em especial de toda a Alta Paulista, vamos dizer assim, de todo o interior do estado de São Paulo, mais especificamente a nossa região da Alta Paulista. Essa nossa região, até o início do século XX, era conhecido como terrenos poucos conhecidos e também como sertão paulista. As duas últimas cidades, podemos dizer, pontos civilizados, eram Lençóis Paulista e Botucatu. Depois não tinha mais nada, era simplesmente mata e índios. E toda essa região, a partir de 1850, começa a haver desbravadores que vêm de várias regiões do estado de São Paulo e principalmente de Minas Gerais, em busca de novas terras. Já o café estava se desenvolvendo, as terras mais antigas estavam já empobrecidas e as pessoas estavam em busca de novas terras. E esses desbravadores começam a abrir as picadas nas matas e tomando posses dessas terras. E nesse primeiro momento houve muitos confrontos com quem? Com os indígenas que aqui habitavam, os caigangues, os chavantes, os coroados. E esta resistência foi tão grande que num primeiro momento eles não aceitavam nem um tipo de anúncio do Evangelho, nem um tipo de catequese. Assim, neste início do século XX, esta nossa região do interior do estado de São Paulo, do oeste paulista, só havia florestas virgens. As únicas cidades que existiam, que foram aparecendo no final do século XIX, eram Campos Novos Paulista, que é indo em direção a Assis. Havia apenas Campos Novos e uma pequena vila que se chamava Conceição do Monte Alegre. Nesta região, para baixo, vamos dizer, da região da nossa Diocese de Marília, nós podemos ver as estradas para as entradas eram os rios. Nosso estado era dividido pelos rios: Tietê, Rio Aguapeí ou Rio Feio, Rio do Peixe e Rio Paraná. E descendo o Rio Paranapanema, e descendo com o estado do Mato Grosso, o Rio Paraná. Eram as estradas. Muitas vezes se podia entrar pelos rios e não pela mata. Então a própria divisão, havia uma divisão natural dos territórios, Nesse território, onde só havia então de cidade Campos Novos Paulista, é que irá iniciar a evangelização, a partir de um convite que o governo imperial do Brasil faz aos frades capuchinhos italianos para virem fazer este trabalho missionário de evangelização dos indígenas. E assim, no final do século XIX, início do século XX, os capuchinhos assumem este trabalho como missionários oficiais, no início do governo imperial e depois até mesmo do governo da República. Eles vão fixar a residência, no primeiro momento, em Campos Novos, e também nessa povoação que se chama Conceição do Monte Alegre. Em 1902, um padre italiano da Sardenha, padre Paulo de Maio, chega como pároco a Campos Novos, com ideias de fazer um trabalho mais intenso de catequese dos indígenas, e vai em busca dos capuchinhos. E vieram então dois capuchinhos, Frei Daniel de Santa Maria e Frei Boaventura, e também um ex-carmelita, Francisco Savelli. Eles deixam então a cidade de São Paulo e entram pelo Ribeirão Viado, na raiz da Serra do Mirante, hoje na estrada que vai para Assis.
Aí então, nesse local que dizem que é conhecido como catequese, o local chama-se catequese. Aí se iniciou uma primeira tentativa de catequese dos indígenas, para acabar com uma coisa que se chamava dadas. As dadas, o que eram? Eram os ataques que os desbravadores faziam às aldeias indígenas. E nessas dadas, que são os capuchinhos, de Penápolis, nessas dadas, esses desbravadores matavam a todos, homens, mulheres, crianças, todos eram mortos, que era melhor evitar o ataque, então vamos matar. Fora isso, se envenenava a comida e os utensílios, para que se alguém sobrevivesse, se fosse utilizar os alimentos ou os utensílios, acabavam morrendo envenenados. E também muitos indígenas eram levados como semi-escravos para as fazendas. Essas primeiras tentativas de catequese não foram bem sucedidas. Em 1904, um grupo de missionários esteve na região do Rio do Peixe, já na divisa com a nossa diocese de Marília, e teve um confronto com os indígenas. A coisa foi tão assim violenta por parte dos índios que eles precisaram se utilizar de armas para poderem sobreviver. Assim, de 1901 a 1907 tiveram várias tentativas de catequese dos indígenas, sempre na região do Rio do Peixe, tanto do lado de Assis como do nosso lado, sempre pelos capuchinhos, E a gente vendo os relatos, os frades viviam assim naquela extrema pobreza, dormindo em cabanas, embaixo de árvores, sofrendo toda espécie de privação. Nessas andanças que faziam pelo interior de São Paulo, eles foram fundando alguns povoados, ajudando na fundação também. Por exemplo, Santa Cruz do Havaiandaba, hoje conhecida como Penápolis, Birigui, Pirajuí, todas ou foram fundadas ou tiveram a assistência religiosa dos capuchinhos. Nesse período, do final do século XIX, começo do século XX, toda a nossa região pertencia à paróquia de Bauru. Não é que o pároco de Bauru dava assistência para todo o território, mas pertencíamos a essa paróquia criada em 1897 pelo bispo de São Paulo, e havia essas incursões de missionários, para essas primeiras tentativas de evangelização dos indígenas. Um fato importante no começo do século acontece em 1908. 1908 é uma data importante na história da Igreja do Estado de São Paulo. Até 1908, desde 1745, havia apenas uma diocese no Estado de São Paulo. Uma diocese que abrangia todo o Estado de São Paulo, o sul de Minas, no início também Paraná e Santa Catarina. Então, a gente imaginar a extensão e a dificuldade, por exemplo, de um bispo para ir em todo esse território, Em 1908 é feita a divisão. O Papa Pio X divide a diocese de São Paulo em mais 5 dioceses, que são Botucatu, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Taubaté. Dessas 5, a maior era de Botucatu. Se a gente ver o mapa do estado de São Paulo, a diocese de Botucatu pegava da Serra do Mar, com exceção de Santos e São Paulo e Itu. Então, tirando a região, vamos dizer, próxima a São Paulo, ele descia pela Serra do Mar, pegando Iguape e Cananéia, subia do mar até o Rio Paraná, e do Rio Tietê ao Rio Paranapanema. Compreendia assim metade do estado de São Paulo. Aí, para esta diocese é nomeado em 1909 o primeiro bispo, D. Lúcio Antunes de Souza, que inicia as visitas pastorais.
Inclusive, algumas não na nossa região ainda, porque não havia paróquias, mas na região da Diocese de Lins, sim, e de Assis também. Dentro dessa realidade de igreja agora, de paróquia de Bauru, de Diocese de Botucatu, os capuchinhos, até hoje presentes aqui na nossa região, em 1912, eles iniciam um trabalho assim mais organizado, busca organizar uma missão. Então a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos fundam uma missão descendo pelo rio Tietê e pelo rio Paraná. Eles chegam hoje onde está a cidade de Panorama, na embocadura do Ribeirão Marrecas. Fundam uma missão que chamava Aldeia de São José das Marrecas. Nesse trabalho se destacaram vários frades italianos da província de Trento: Frei Sigismundo de Canazei, Frei Boaventura, Frei Serafim, Frei Francisco, Frei Bernardo de Vezano, Frei José de Cassana, Frei Vicente de São Tiago, Frei Salvador de Cavedini e muitos outros. Eles permaneceram neste trabalho até 1915. Então, de 1912 a 1915, eles tiveram esse trabalho junto aos indígenas daquela região, né? E a missão acabou por quê? Por causa das dificuldades. Primeiro, houve alguns acidentes, um frei morreu afogado, e mais de 12 frades contraíram a malária. Esses 3 anos, e muitos desses frades sofreram as sequelas até o final da vida dessa malária que contraíram lá em Panorama. Então foi a primeira tentativa de evangelização, mas a gente pode ver o entusiasmo, a força, a coragem dos missionários de entrarem na mata e irem ficarem lá junto aos indígenas. E a última missa em Panorama, na missão lá das Marrecas, foi no dia 20 de janeiro de 1915. O Frei Aurélio Guimarães celebrou a última missa na missão. E assim, antes da partida, o que fizeram? Plantaram um cruzeiro naquele local à beira do Ribeirão Marrecas, e onde posteriormente surgiria a cidade de Panorama. Assim desaparece essa primeira missão junto aos indígenas, mas ficaram a fé plantada lá nesse símbolo da cruz, né? E o padroeiro, que até hoje é o padroeiro de Panorama, é São José. Possivelmente na década de 30 e 40, quando os frades voltaram à região, né? Se descobriu, eu vi alguns relatos que se descobriram alguns pedaços de madeira naquela região, pregos, caixotes, né? Que eram os restos da antiga missão. E foram averiguar, realmente nos arquivos da ordem, né, capuchinha, tinha esses dados dessa missão que existiu em Panorama. Depois dos capuchinhos, quem que veio para a nossa região? Em 1913, como eu disse, pertencíamos à paróquia de Bauru. Em 1913, o bispo de Botucatu convida uma congregação religiosa chamada Missionários do Sagrado Coração, que eram holandeses, né? E assumiram a paróquia de Bauru. E os trabalhos dessa congregação atingem até a nossa região. Nessa época, a estrada de ferro já estava sendo planejada, as fazendas estavam se abrindo de café, o desenvolvimento estava chegando à nossa região. Havia os povoados, as fazendas que surgiam, e pessoas pedindo assistência religiosa, a missa, os sacramentos. E os missionários do Sagrado Coração assumem esse trabalho. E para ser mais fácil o trabalho, em 1916 é criada a quase paróquia, seria uma pró-paróquia, né, de Irajuí, onde é nomeado um cura, um capelão, chamado Padre Arnaldo Gertes, um holandês, né, que é auxiliado por outros sacerdotes da congregação.
vão dar assistência a todas as cidades da Noroeste e da região da Alta Paulista, inclusive Alto Cafezal. Alto Cafezal, que era o nome primeiro da nossa cidade de Marília. Esse padre Arnaldo Gertz, olhando os relatos da história da igreja de Marília, ele que celebrou a primeira missa na capela de Santo Antônio em 1924, que hoje é a paróquia de Santo Antônio. Também, como vigário de Cafelândia, posteriormente, ele esteve presente no lançamento da pedra fundamental da nossa Catedral Basílica de São Bento de Marília, em 1928. E também celebrou a primeira missa na paróquia de Vera Cruz, em 1928. Provavelmente, pode ser que a devoção, ao Sagrado Coração de Jesus tenha vindo porque ele era missionário do Sagrado Coração. E Padre Arnaldo Gertz deu toda essa assistência aos demais missionários durante este período, nessa primeira fase da evangelização, que são essas duas congregações, os capuchinhos e os missionários do Sagrado Coração, que até hoje estão presentes na cidade de Bauru, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Fora os religiosos, nós tivemos dois sacerdotes diocesanos, que tiveram um papel muito importante na nossa região. Podemos dizer que foram os precursores, prepararam um terreno para que depois as congregações pudessem fazer um trabalho mais organizado. O primeiro, Monsenhor Claro Monteiro do Amaral. É um sacerdote que não é muito conhecido, mas foi o primeiro pároco de Aparecida, lá onde está o santuário de Nossa Senhora, antes dos redentoristas. Em 1901 ele vem, somente ele, sozinho, por um ideal de vida, vem como missionário para evangelizar os índios. Para isso ele aprendeu a língua indígena e buscou fazer esse trabalho, Chegando a Bauru, busca pessoas que possam guiá-lo, e pelo Rio Feio ele vem descendo em busca do irmão índio, para fazer um primeiro encontro, um primeiro diálogo. Nesse trabalho missionário, ele é morto no dia 9 de abril de 1901, às margens do Rio Feio. Dizem os relatos que após alguns anos ainda se encontravam os restos dele na beira do rio. Foi uma primeira tentativa individual, particular dele, de evangelização na nossa região. Posteriormente, esse foi em 1901, nós vimos o trabalho realizado depois pelos capuchinhos, e mais recentemente na nossa diocese, com os marianistas na paróquia de Arco-Íris, de Tupã de Arco-Íris, e também com os sacerdotes diocesanos. O segundo personagem que a gente gostaria de colocar, Monsenhor Domingos Shohashi Nakamura, que vem um padre diocesano do Japão, da diocese de Nagasaki, descendente dos mártires do Japão. Ele, em 1923, vem ao Brasil. O bispo de Botucatu, Dom Lúcio, necessitava de um padre japonês que pudesse dar assistência religiosa aos imigrantes japoneses católicos, porque nessa época muitos católicos japoneses vieram ao Brasil, e nas paróquias chegavam, tinham muita dificuldade, principalmente para as confissões. Então o bispo solicita ao bispo de Nagasaki que enviasse um sacerdote. O bispo, ao fazer o convite, só acontecia naquela época, ninguém levantou a mão. Quando ele perguntou quem quer ir para o Brasil para dar assistência religiosa aos japoneses que estão lá. Os padres jovens, ninguém levantou a mão. Monsenhor Nakamura esperou todo mundo. Quando todo viu que ninguém iria se colocar à disposição do trabalho, se levanta, ele diz: sou idoso, mas se serve, vou. E assim ele vem em 1923, por quase 20 anos,
anda por todo o nosso estado de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sempre, a maior parte, né? Sempre, vamos dizer, quase todas as vezes, a pé, carregando 2 malas, uma com as coisas pessoais e outras com os objetos necessários para a missa e para os sacramentos. E assim vai visitando as famílias e fazendo a evangelização, dando a assistência religiosa. Ele morre em 1940, em Álvares Machado, e na nossa região ele celebrou a primeira missa em Bastos e fundou a Capela de Bastos. A partir de 1930 ele começa a dar assistência religiosa. Em 1933 constrói a primeira igreja de Bastos, né? Constrói a primeira igreja, levanta um cruzeiro que está até hoje no museu da cidade de Bastos, e hoje ele está em processo de beatificação. Provavelmente parece que o processo já foi enviado a Roma. Então foi o primeiro missionário que preparou o terreno depois para os outros religiosos, franciscanos, jesuítas, marianistas e também os estigmatinos. Depois de anos, ainda na sua morte, até hoje a Pastoral Nipo-Brasileira faz anualmente uma romaria a Álvares Machado, onde está o seu túmulo. Então este é o primeiro momento até a criação da diocese de Cafelândia. Nós dizemos que até agora estamos dentro do território da diocese de Botucatu. Em 1926 é criado a diocese de Cafelândia, na Noroeste. O título era Diocese da Noroeste com sede em Cafelândia. E é nomeado o primeiro administrador, né? Primeiro administrador apostólico, em 1926, D. Carlos Duarte Costa, bispo de Botucatu. Essa diocese compreendia do rio Tietê ao rio do Peixe, do rio Batalha ao rio Paraná. Diminuiu um pouquinho o território, né? Território do rio do Peixe. E também a região mais próxima a São Paulo. O primeiro bispo chega em 1929. Esse é o primeiro administrador, bispo de Botucatu. O primeiro bispo de Cafelândia, D. Ático Eusébio da Rocha. Nós vamos ficar dentro da realidade de diocese de Cafelândia até 1952. Nesse período, nós temos vários bispos que atuaram aqui na nossa região. D. Ático, D. Henrique César Fernandes Mourão, que era salesiano. Teve um período sem bispo, Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, vigário capitular. E por último, D. Henrique Gelaim, que criou muitas paróquias na nossa diocese de Marília. Esses bispos de Cafelândia trouxeram muitas congregações religiosas para a nova diocese de Cafelândia. Dentro dessa realidade, então, diocese de Cafelândia, a partir de 1926, nós temos a criação da primeira paróquia da nossa região, da Alta Paulista, paróquia, hoje Catedral de São Bento de Marília, em 1929, criado por D. Ático Eusébio da Rocha, e o primeiro pároco, Padre Antônio da Graça Cristina. Então, dentro da realidade, diocese de Cafelândia, paróquia de São Bento, as congregações masculinas já deram a sua contribuição, capuchinhos e também os missionários do Sagrado Coração. Agora nós temos a primeira congregação feminina, as irmãs, na época chamada Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que em 1932, convidadas
e pelo fundador da cidade, o senhor Bento de Abreu Sampaio Vidal, que doou o terreno. Em 32 é doado o terreno para a construção de um colégio para a infância e a juventude de Marília, para que houvesse para as moças uma formação sólida e piedosa. Este colégio vai se construindo. No dia 27 de dezembro de 1933, chegaram as primeiras irmãs apóstolas a Marília para formarem a comunidade do Colégio Sagrado Coração de Jesus. E a inauguração do colégio é a 24 de janeiro de 1934, com a presença do bispo de Cafelândia, D. Ático Eusébio da Rocha. O colégio se desenvolve, vai crescendo em número de alunos, né? E chegou o que nós temos hoje, o Colégio Sagrado Coração de Jesus de Marília. As irmãs, além do colégio, sempre ajudaram nas paróquias, na catequese, orientando as filhas de Maria e também nas outras associações religiosas. Então são algumas fotos do colégio. E com o tempo elas vão assumindo outros trabalhos também na diocese. Santa Casa de Misericórdia, em 35, o Asilo São Vicente, em 36, o Colégio Madre Clélia, depois em Adamantina, em 51, houve também uma creche, dizia Posto para Idosos, em 1938, uma escola de auxiliar de enfermagem, em 56, a Escola Divina Providência, que muitos nem conhecem, é onde está hoje a FAJOPA, nosso seminário de filosofia, a Santa Casa de Adamantina, a Santa Casa de Dracena, e também temos a Betânia e muitas outras obras que foram aparecendo. Depois delas aparecem muito mais congregações. Havia uma dúvida se em Marília houve a passagem dos jesuítas. Fui procurar nos arquivos, achei os jesuítas. Monsenhor Nivaldo disse que lembrava, da presença dos jesuítas em Marília. Jesuítas passaram na década de 40, eram os jesuítas que cuidavam da evangelização dos japoneses, só que a sede deles era na diocese de Cafelândia, na cidade de Promissão, no bairro do Gonzaga. Ali era o centro da evangelização para os japoneses. Esses dois padres eram os missionários jesuítas, padre Emílio Kirsch e Agostinho Gucci. Esse primeiro, de óculos, sem a barba, ele morou por 2 anos em Marília para dar uma assistência melhor para os japoneses, do ano de 1945 até 1947. E posteriormente temos a presença dos jesuítas na paróquia de São Judas Tadeu, em Tupã, em caráter de missão japonesa, de 1971 a 1976. Também nesse período chega a diocese de Cafelândia a Ordem dos Frades Menores, a OFM, os franciscanos, que assumem a paróquia de Bastos para dar uma assistência mais forte aos japoneses. Fundam assim um ginásio São José e uma escola doméstica que é dirigida por um instituto secular das missionárias de São Francisco. Os franciscanos em Bastos permanecem da década de 40 até 1980 e auxiliaram muitos nos trabalhos das paróquias vizinhas também. Também os franciscanos trabalharam em Marília, na década de 50, assumiram o ginásio São Bento de Marília em 58 e também a paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Fragata em 61. Além desses trabalhos pastorais no setor da educação, os franciscanos de Marília, pode correr, Alain, isso aí é tudo Bastos, Esses dois franciscanos, Frei Xistro e Frei Raimundo, são muito lembrados e queridos pela pastoral nipo-brasileira, porque foram, juntamente com os leigos, os fundadores do Círculo Católico Estrela da Manhã de Marília, que faz um trabalho com a colônia japonesa.
Os mesmos franciscanos também assumem em Garça a paróquia Santuário de Nossa Senhora de Lourdes em 1955. Figura que destaca Frei Aurélio de Falco. Também trabalhou em Garça o Frei Irineu Andreassa, hoje bispo de Lages. A paróquia de Garça também mantém um patronato juvenil, onde são acolhidos crianças e adolescentes, com atividades educativas e recreativas. Outra ordem que também surge na nossa região para ajudar no trabalho, os palotinos, por um período pequeno de 2 anos na paróquia de Paulópolis. E em 1944 temos a presença dos salesianos na cidade de Tupã, primeiramente com o Colégio Dom Bosco, que funcionou de 44 a 1970, e posteriormente a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de 55 a 1975. Em Lucélia, eles tiveram o ginásio Domingo Sávio, fundado em 1951, e também cuidaram da paróquia da Sagrada Família de 54 a 85. Então nós podemos ver que a atuação dos religiosos na nossa Alta Paulista foi muito grande, muito grande. Em 1946 chegam os estigmatinos, que até hoje estão na paróquia de Santo Antônio de Marília. Chegaram no dia 9 de março de 1946, vieram a convite do então Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, que era o vigário capitular que estava administrando a diocese de Cafelândia. Os primeiros foram o padre Augusto Casagrande e Mário Zucchetto, e até hoje eles trabalham lá, na paróquia. Destacaram-se muito padre Rideu, padre Gabriel, padre Ferrúcio e muitos outros que deram realmente sua contribuição na evangelização na cidade de Marília. Temos também a presença por 20 e quase 20 anos, quase 30 anos, das Filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas, em Tupã, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de 1947 a 1975. Em 1948, quem que retorna para a nossa diocese? Aqueles que iniciaram a evangelização, os frades capuchinhos. A eles é entregue a paróquia de Dracena, e posteriormente assumem várias paróquias, nos anos seguintes, na década de 50, Tupi Paulista, Pompeia, Quintana, Junqueirópolis, São Miguel de Marília, Monte Castelo, Santa Mercedes, São João do Paudalho, Ouro Verde, e sempre ajudando também onde era necessário. A última congregação nesse período de diocese de Cafelândia são as franciscanas de Sissim, em Garça. Acho que as fotos estão um pouquinho atrasadas, mas dá para a gente ver. Isso aí é Dracena, os Capuchinhos, Pompeia, Junqueirópolis, São Miguel, Monte Castelo, Santa Mercedes, São João do Paudalho, Ouro Verde, aqui. As irmãs franciscanas de Sissim, que começam o trabalho no Instituto Educacional Dona Maria Leonor, com as crianças, em 1949. Posteriormente, elas terão também o Colégio Santo Antônio, trabalharão também no Lar dos Velhos Frederico Ozonam. Hoje ainda permanece em Garça a congregação, trabalhando no Instituto Dona Maria Leonor. Então este é o primeiro período da década de 20, década de 10, 20, 30 e 40. Nós podemos pensar, será que só tinha religioso, Não, olhando os livros a gente vê que tem padre diocesano também, mas a maior parte estrangeiros, padres estrangeiros, muitos que eram religiosos e viraram diocesanos. Aí nós entramos agora dentro da realidade da criação da diocese de Marília. Desde o final da década de 40,
Vamos fazer, Padre Sérgio, vamos fazer um intervalinho, vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos mexer um pouquinho? Então vamos lá, as palmas. Que respondemos ao chamado do Senhor e estamos aqui celebrando a vida da nossa diocese, celebrando esses anos de evangelização que começaram pelos consagrados, e vamos cantar com alegria um refrãozinho para que a gente possa responder a esse chamado que o Senhor nos faz. Vamos lá? Vamos cantar com alegria? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o seu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me guiou. Sou chamado a ser servente dos cauídos e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no seu amor, para fazer tua vontade, para viver no seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Só o pessoal que está aqui nas arquibancadas está aqui. Vamos cantar só mais uma vez com as nossas vozes e depois vamos dar uma linda salva de palmas à nossa diocese com toda a nossa alegria, manifestando toda a nossa alegria, todo o nosso amor. Vamos lá? Vamos todos Eis-me aqui, Senhor. Viva a nossa família diocesana!
Podemos nos sentar. Antes de iniciarmos a dramatização, um jovem perdeu o celular. Então, ele não percebeu, o celular caiu do bolso. Se alguém encontrar um celular, por favor, trazer aqui à frente. É do Gilson de Bastos. Tá bem? Então vamos nos preparar para acolher a finalização desta primeira parte que o Padre Tony refletiu conosco, essa parte histórica, com a dramatização da chegada dos primeiros religiosos na nossa diocese. Os capuchinhos, em Panorama, as primeiras religiosas, Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus em Marília. A dramatização não tem fala, é a música que vai preenchendo toda a dramatização. Então, com bastante silêncio, nós vamos acolher os jovens que vão apresentar este relato a todos.
Muito bem, então parabéns aí aos nossos jovens. E vamos dar continuidade então à nossa assembleia com a segunda parte da apresentação do Padre Tony, que vai falar então sobre a história da nossa diocese, desde a sua criação no ano de 1952 até a posse do primeiro arcebispo-bispo de Marília, Dom Hugo Bressani de Araújo, em 1954, e também o papel e a importância da vida consagrada nos primórdios da Diocese de Marília. Vamos tentar fazer essa parte de uma forma mais dinâmica e mais rápida, né? Então, somente para interesse, nesse primeiro momento, como Diocese de Botucatu e Cafelândia, nós tivemos a atuação de 12 congregações religiosas. Agora estamos na realidade já que antecede a criação da nossa diocese. No final da década de 40 já havia-se essa necessidade, por causa que o território era muito grande ainda e também começou a se desenvolver um acelerado progresso e desenvolvimento da Alta Paulista e surgimento de novas cidades, necessidade de criação de paróquias e assim também a necessidade da igreja de oferecer um melhor atendimento religioso a todas essas cidades que começavam a surgir e a se desenvolver em toda a nossa região, até as barrancas do Rio Paraná. Assim começam a surgir as propostas e iniciativas no sentido de se dividir a Diocese de Cafelândia, criando-se uma nova diocese na Alta Paulista. Quem toma a iniciativa primeira é o terceiro bispo de Cafelândia, Dom Henrique Gelaim, que chega em 1948 e começa a tomar as primeiras iniciativas para que esse projeto de divisão se torne uma realidade. A primeira coisa que ele fez foi transferir a sede da diocese de Cafelândia para Lins, em 1950. E a partir dessas iniciativas que ele tem junto à Santa Sé, o Papa Pio XII cria a nossa Diocese de Marília a 16 de fevereiro de 1952, desmembrada totalmente da Diocese de Lins. E a bula apresenta os motivos, né, da divisão, o tamanho da diocese, né, e também a divisão natural dos rios. Então nós ficamos com todas as paróquias para baixo do Rio Feio, entre o Rio Feio e o Rio do Peixe. Dom Henrique neste ano continua bispo de Lins e assume como administrador apostólico da nova diocese e fica até 1954 como toma posse o primeiro bispo diocesano o segundo administrador, Dom Hugo Bressani do Araújo, arcebispo titular de Cotrada. Ele era arcebispo coadjutor de Belo Horizonte e vem como administrador apostólico em 8 de fevereiro de 1954. Toma posse em 21 de março deste ano, na festa de São Bento. Então era a festa de São Bento, 21 de março. E a 7 de outubro de 54, ele é nomeado primeiro bispo de Marília, bispo diocesano. Como já era arcebispo, fica como arcebispo, bispo de Marília. Durante o seu episcopado, que vai de 54 a 75, ele trouxe muitas congregações religiosas. No primeiro momento, disse 12. Dom Hugo trouxe 27 congregações, tanto masculinas como femininas. Assim podemos falar que ele foi um marco divisor na história da vida consagrada na nossa Diocese de Marília. Havia necessidade, como eu disse, de criar paróquias e não havia clero diocesano suficiente. Essa foi uma das necessidades. Outra, para as congregações femininas, as obras que estavam surgindo, sociais, hospitalares,
educacionais nas novas cidades e também na cidade de Marília, nas novas cidades da Alta Paulista e na cidade de Marília. Assim, ele vai atrás de congregações, porque não tem clero suficiente diocesano. Ele convidou muitas congregações, suplicava aos provinciais e, em alguns casos, recorreu ao superior geral e mesmo à Santa Sé para conseguir a presença desses religiosos. Um exemplo é o caso dos passionistas de Oswaldo Cruz, que ele pede ao provincial, o provincial diz que não tem, ele recorre ao geral. E o geral manda que a província aqui do Brasil envie os padres para Oswaldo Cruz, né? Então, Dom Hugo, poderíamos enumerar, mas é muita congregação, né? Nessa época chegaram as servas de Jesus sacerdote, os padres do Opus Dei, que vieram por meio da Diocese de Marília. Como lembrança, tem aquele quadro de Nossa Senhora lá na paróquia de Nossa Senhora da Glória. Os irmãos do Sagrado Coração, as franciscanas alcantarinas, que chegam primeiramente a Pompeia, os redentoristas em Garça, e depois vão assumir as paróquias da região de Panorama, da região missionária, o ramo feminino do Opus Dei. Tivemos também os irmãos laçalistas em Adamantina, os passionistas em Oswaldo Cruz, as escalambrinianas em Vera Cruz, no hospital, os religiosos de São Vicente de Paulo em Marília, e também na paróquia de Salgado Filho, hoje Junquerópolis, as irmãs dos pobres de Santa Catarina de Sena, que chegam em Tupã em 1958, as franciscanas missionárias de Maria, em Marília, em 1960, a vida não apenas ativa, mas a vida contemplativa. Tivemos a presença das carmelitas, de 1959 até a década de 80, as irmãs de São José de Cluny, em Lucélia, em 1960, posteriormente também em Marília, as irmãs da Caridade de Ottawa, todas as paróquias para lá de Tupi Paulista, né? A partir de 1961, as missionárias de Jesus crucificado, em 63, os espiritanos, em 65, as irmãs franciscanas de Cristo Rei em Garça, em 68, os padres servos dos pobres em Adamantina e também no seminário em Marília, na década de 60 e 70, as irmãs do Santíssimo Rosário em Pacaembu e também em Flórida Paulista, Flora Rica e Irapuru, as irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria em Oswaldo Cruz, em 68, e muito mais outras congregações, irmãs catequistas do Sagrado Coração, irmãs bethlamitas, irmãs da Sagrada Família de Bérgamo, franciscanas do Coração de Maria, irmãs missionárias de Nossa Senhora de Fátima, até hoje presente em Herculândia, em Marília. Então são as congregações que vieram nesta época, assumindo paróquias, os religiosos, né? As religiosas assumindo todos os tipos de obras assistenciais na nossa diocese, preenchendo essa necessidade que a época exigia. Aí nós chegamos, 69, a chegada de Dom Daniel Tomazella, nosso primeiro bispo religioso. Primeiramente ele chega em 69 como bispo auxiliar. Ele, assim, em 69 vem auxiliar até 1975, quando assume como bispo diocesano. Ele tinha sido, ele era religioso capuchinho, havia sido ministro provincial, e durante esse período em que foi o provincial, fez a atualização da província no espírito da Igreja depois do Concílio Vaticano II. Ele era muito sério, muito firme e grande empreendedor nas questões administrativas. No período dele como bispo, ele convidou algumas congregações, mas tem uma novidade de Dom Daniel. Já no final de Dom Hugo, algumas paróquias
dentro daquele espírito do Concílio Vaticano II e também da necessidade da Igreja do Brasil, algumas paróquias começaram a ser entregues a religiosos. Uma das primeiras na nossa diocese foi a paróquia de Avencas, entregue na época às irmãs servas de Jesus sacerdote. Sabemos também das irmãs missionárias de Jesus crucificado, que trabalharam em várias paróquias, nas pastorais, as irmãs de Ottawa, de Caridade de Ottawa, que tinham um convento em Tupi Paulista e auxiliavam, faziam tudo, sacramentos, batismo, casamentos nas paróquias da região de Tupi a Panorama. Então essa é a marca registrada de Dom Daniel. Começaram a entregar paróquias religiosas e entregando essas novas frentes pastorais que surgem na igreja. Até então as religiosas estavam nas obras, agora estão assumindo também as paróquias. Tivemos também as irmãs de São José de Cluny, em Núbia Paulista. E essa caminhada com a vida religiosa está até hoje na nossa diocese. As religiosas com o seu papel, com a sua importância na vida, no trabalho de evangelização, na vida pastoral, no trabalho de evangelização. Posteriormente também temos a presença, já no tempo de Dom Daniel, dos marianistas, da Congregação de Jesus Sacerdote, dos padres da Sagrada Família de Bérgamo, das Filhas do Coração Sacerdotal de Jesus, das franciscanas Filhas da Divina Providência, das Irmãs da Misericórdia de Verona, que até hoje trabalham em Álvaro Carvalho, das Irmãs de Maria Reconciliadora. Então, como nós podemos ver, a nossa igreja foi e é muito rica da presença da vida consagrada. É uma preciosidade que a gente deve conservar, deve rezar para que continue o trabalho aqui na nossa diocese. Uma coisa interessante também nesse período, que muitas congregações uniram as duas coisas: as novas frentes que a igreja estava apresentando, uma pastoral mais ativa nas paróquias, sem deixar as obras hospitalares, educacionais, sociais. Souberam de um modo unir as duas coisas, tudo pensando no bem do povo de Deus. Então esse aqui é um resumo de toda a atuação da vida consagrada, da evangelização, da nossa diocese de Marília. A nós cabe o quê? Rezarmos e também colaborarmos com os religiosos. Hoje não são tantos como no tempo de Dom Hugo. Hoje, em relação a padres, nós temos um número bom, mas hoje acho que os religiosos pedem a nossa ajuda. Possamos assim, estimular as vocações também religiosas das nossas comunidades, das nossas pastorais, das nossas paróquias, para que assim essa presença da vida consagrada da nossa diocese possa continuar e possa realmente se fortalecer cada dia mais. Então isso era o que eu tinha que passar, Eu agradeço a paciência de vocês. Nós convidamos a todos, por gentileza, sobretudo na parte mais no fundo, um silêncio, que algumas pessoas estão tendo dificuldade de ouvir. Então o silêncio é importante, sim, sobretudo na grande assembleia. Queremos agradecer
todos os membros das paróquias da cidade de Tupã se envolveram de uma maneira ou outra para a organização da nossa Assembleia e acolher todas as paróquias. De modo particular, o movimento familiar cristão, que preparou aquele café, todos experimentaram um café saboroso, como sempre eles prepararam, e que vai ter um intervalo também. Enfim, nós queremos agradecer a todas as paróquias de Tupã, equipe de canto e outros que organizaram o nosso espaço para a nossa Assembleia. Neste momento nós vamos fazer uma homenagem aos consagrados e consagradas da nossa diocese. Esta homenagem, alguns espontaneamente vão receber um sinal, um símbolo carinhoso por todos os religiosos e religiosas. Nem todos vão estar recebendo este sinal de carinho, mas a homenagem é para todos os religiosos, os que estão aqui e os que não estão conosco nesta Assembleia. Então queremos assim agradecer profundamente a presença dos religiosos e religiosas na nossa diocese através desta homenagem. Então todos os religiosos podem ficar de pé, para que a gente possa fazer esta homenagem. Embora todos sejamos consagrados desde o batismo, a nossa homenagem hoje se dirige àqueles e aquelas que deixaram tudo e partiram, cumprindo o chamado de Deus a uma missão específica na Igreja. Dos consagrados pelo batismo, Cristo consagra alguns para viverem a missão de uma forma mais intimamente unida a si mesmo, na oferta do tudo que são como dom recebido de Deus e ofertado por amor à humanidade. A consagração religiosa é o seguimento evangélico de Cristo. Ele chama pessoalmente a uma vocação, chama a viver como Ele, tornando-nos assim participantes de sua missão evangelizadora. A consagração não é uma iniciativa humana, mas divina, na qual o consagrado assume na sua vida a vida de Cristo, seus riscos, suas esperanças, as suas preocupações e o seu projeto existencial. Trata-se de uma plena transfiguração com Cristo, pobre, obediente e casto. Consagrar é tornar santo, é levar o homem todo à esfera do sagrado. Assumir uma vida de consagrado por amor do reino dos céus é entregar-se totalmente nas mãos de Deus. É como que assinar ao fundo de uma folha em branco, deixando que Deus escreva cada linha do resto da nossa história sumida. Ser consagrado é sentir-se em profunda comunhão com Deus. Significa levá-lo aos outros aonde Ele os envia, com carismas e missões pessoais e comunitárias. Ser consagrado é entregar-se nessa confiança absoluta de que Deus cuidará de cada uma das linhas que Ele escreve na folha assinada em branco. É deixar-se possuir livremente por Ele, acolher alegremente com a vitalidade que as forças humanas permitem a ação santificadora de Deus. A consagração religiosa tem um valor teologal extremamente importante na medida em que o religioso não se entrega ao serviço, à glória de Deus, mas sim ao próprio Deus que o chama, consagra e envia. O religioso, abdicando da vida matrimonial, tem como meta a identificação mais profunda e íntima com Cristo, tendo o coração livre para amar toda a humanidade, a quem é enviado a anunciar a boa nova. Não vive centrado em si mesmo, é chamado a uma vida fraterna e comunitária. Maria, a Senhora que apresentou o seu Filho no templo,
tal como não entendeu o que disseram os pastores e os magos, também não entendeu o que disse ali o velho Simeão e a profetisa Ana. Quantas vezes somos como Maria na vida consagrada, homens e mulheres que tudo deixaram para uma entrega total, sem entender os desígnios e o caminho que Deus traça para cada um, e silenciarmos no mais íntimo do coração. A vocês, consagrados e consagradas, a nossa gratidão da Diocese de Maria. Todo esse momento da nossa Assembleia faz parte da oração inicial que nós realizamos após a acolhida de todas as paróquias, de todos os membros que aqui estão na Assembleia. E com esta homenagem aos consagrados e consagradas, nós vamos então encerrar esta primeira parte da Assembleia, justamente com as preces pela vida consagrada. Concluamos nossa oração suplicando a Deus pela vida religiosa consagrada em nossa diocese. Rezemos todos juntos. Neste dia, Senhor, com o coração cheio de alegria, te agradecemos pela presença missionária da vida religiosa consagrada em nosso país e em outras partes do mundo, sendo sinal de esperança e de paz. Pelo esforço, dedicação e serviço das irmãs, dos irmãos e dos sacerdotes, junto aos mais pobres e sofridos, pelo teu grande amor e bondade de pai e mãe, aos teus filhos e filhas amados
fazendo-as felizes e santas em sua missão de pais e mães. Desperta no coração dos jovens a alegria de servir os irmãos e irmãs que necessitam de tua palavra, tua bondade e tua compaixão. Ajuda os jovens a ouvir e responder com generosidade e fidelidade ao teu chamado. Encoraja suas decisões para que, cheios de confiança no teu imenso amor, escutem teus apelos de amor e respondam consagrando-se a teu serviço na vida religiosa consagrada como sacerdote, irmão e irmã. Amém. Oremos. Ó Deus, como vosso Filho prometeu estar entre aqueles que se reúnem em teu nome, dai-nos senti-lo presente entre nós, para que a graça, a misericórdia e a paz transbordem em nossos corações, na verdade e no amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Nós vamos ter esse momento que seria o intervalo e os instantes dos institutos. Então a gente quer agradecer mais uma vez todas as informações que as congregações dos religiosos e religiosas passaram, justamente para facilitar e ajudar também o Padre Tony nesta reflexão para todos nós. E agradecer sobretudo a presença, acredito que a maioria de todos os religiosos e religiosas se fazem presente na nossa Assembleia. Então agradecemos com muito carinho a presença dos religiosos, vida consagrada de nossa Diocese.